Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo carinho, pela presença e pela compreensão de eu não conseguir estar com vocês nesta tarde, mas eu preparei um material aqui para complementar a brilhante apresentação da minha companheira Vanessa e espero que todas e todos aproveitem este material. Está aqui meu e-mail, está aqui o meu Instagram, né? Então, tá para cá. E para vocês entrarem em contato comigo caso tenham interesse de continuar essa conversa. Tá? Eu imagino que a Vanessa já tenha falado algumas coisas para vocês e eu vou procurar ser sintético, mandar esse PowerPoint para ela em PDF e assim vocês podem ter o material para ler com mais carinho algumas das passagens. Então eu vou fazer só alguns comentários aqui. Né? Bom, eu sempre abro as minhas falas com essas duas citações, né? Esse provérbio africano, né? Até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça vão glorificar o caçador. E eu já caso com a obra da minha vida, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Sempre brinco que eu sou, né, um antes e um depois de ler 100 Anos de Solidão. O que tem a ver uma coisa com outra, ambas citações se referem bom, a primeira se refere a essa necessidade de termos voz, de amplificar as vozes de quem conta outras versões da história. Né? Acho que uma das principais discussões desta tarde é isso, né? Os meios de comunicação da indústria jornalística, os meios de comunicação hegemônicos, eles não têm um olhar voltado para a América Latina, ou quando tem um olhar, ou quando tratam da América Latina, é sempre para, ou quase sempre para apontar ou uma situação exótica, ou uma condição de subalternidade da América Latina. Então, para reverter isso, nós precisamos ter e valorizar os nossos próprios meios de comunicação, os meios de comunicação contra-hegemônicos. Eu tenho uma colega, professora da Unicamp, que ela diz que a gente não é fonoaudiólogo para dar voz, porque as vozes elas existem e hoje cada vez mais. O que falta são duas coisas: uma curadoria dessas vozes todas, né? Ter lugares em que esses pensamentos, essas mídias possam ser encontradas e publicizar, ou seja, jogar mais holofote sobre essas vozes todas. E a segunda citação do Gabriel Garcia Marques é porque é a consequência de nós não amplificarmos, não publicizarmos, não jogarmos holofotes nessas vozes. Porque, do contrário, as mesmas histórias, os mesmos racismos, os mesmos machismos, as mesmas deturpações da história latino-americana vão se perpetuar. Bom, e aí eu trago aqui alguns pensamentos. Como eu falei, vou mandar o PowerPoint para vocês, assim vocês podem ter ler com mais carinho. Mas a principal sacada aqui é trazermos os chamados estudos decoloniais, ou todas essas, mesmo que a pessoa não se defina como uma estudiosa do decolonialismo, mas trazer esses novos olhares sobre como as sociedades latino-americanas de hoje, elas são consequências do nosso passado colonial. Então, isso é muito importante. Isso não é uma coisa nova, não é novidade, mas de uns 10 anos para cá, né, Vanessa, tem aumentado a quantidade de colegas e de pesquisadores que têm lançado mão dos estudos do colonialismo e principalmente do neocolonialismo para entender como as sociedades funcionam hoje. Né? Então, eu trouxe a Lili aqui, mas há várias dezenas de outras vozes e de outros pensamentos que estão em consonância com essa ideia, que as marcas da herança colonial, o latifúndio, a escravidão, o mandonismo,
as relações promíscuas entre a esfera pública e as elites dominantes, a condição da América Latina está inserida perifericamente no capitalismo com uma economia primária exportadora e dependente da importação de bens culturais, de bens com um agregado valor tecnológico, ainda persistem. Né? E isso torna nossas sociedades machistas, racistas, e essa lógica de pensamento colonial. Né? Tem um colega que brinca comigo que a gente optou por voltar a ser fazenda e para as nossas elites está tudo bem. Né? Por mais que a gente tenha aí um empresariado que fala um monte de coisas, tal, vejam como durante muito tempo nos vangloriamos de termos balança comercial positiva graças ao agronegócio, como, né, o agro é pop, né? Como o agronegócio é muito valorizado. Aqui para o nosso papo, o que mais é importante é que essa lógica essa lógica colonial e neocolonial de sociedades baseadas no escravismo, ela persiste e ela marca muito as nossas relações. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, até demorei um pouquinho para gravar, desculpa, viu, Vanessa? É que eu estava fazendo um artigo lá para a TVT News, uma reportagem sobre o tema da redação do Enem, que é a valorização da cultura africana. Então, estamos agora, né, porque temos o governo federal preocupado com isso, estamos no momento de discutirmos a nossa herança colonial e valorizarmos a nossa cultura, valorizarmos a nossa matriz africana, valorizarmos os povos originários e olhar com desconfiança para as consequências da nossa condição de periferia do capitalismo. Mas isso, né, os governos federais são cíclicos, né? Podemos voltar a ter uma onda conservadora, e aí é nosso papel de pesquisadores e de professores mantermos isso sempre na sala de aula. Então, novamente, né, a América Latina então formou sociedades com racismos e com machismos, principalmente com os povos originários, com as populações pobres, as de matriz africana, que fabricaram preconceitos tanto no âmbito da cultura quanto no conhecimento. E aqui é o que mais me pega, né? É um preconceito também com relação à nossa produção cultural e intelectual latino-americana. Então a Vanessa sabe disso, né? Eu sempre valorizei muito que nossas bibliografias, as nossas pesquisas e principalmente nossa sala de aula traga referências latino-americanas. Eu participo de um GP, agora estou um pouquinho distante, mas até pouco tempo participava de um GP na Intercom, um dos que é América Latina, e um dos recortes do GP era justamente a valorização da nossa produção cultural latino-americana. Né? Então isso aqui é o mais importante. Tá? Bom, na mesma linha, né? Não só o escravismo, mas também a questão da nossa de estarmos na periferia do capital. Então tudo isso gerou ali fortaleceu o chamado pensamento decolonial. Né? O que é ser decolonial? Decolonial é você pensar a partir da América Latina projetos intelectuais e políticos para pôr em debate pensamentos fora dos limites do neoliberalismo e do colonialismo e, o mais importante, com o propósito de construir mundos e modos de pensar distintos. Então, quando eu falo de teorias decoloniais e latino-americanas de jornalismo, é pensar num jornalismo que tenha como critério de noticiabilidade coisas ou categorias que são diferentes daquelas que nós sempre pensamos. Tá? E aí, o Walter Mignolo, para resumir, né, o que seria esse pensamento decolonial, é uma teoria crítica que transcende a história da Europa
se situa na história colonial da América Latina, mas também da Ásia e da África. É importante isso, porque a Ásia, a África e a América Latina, que lá nos anos 60, né, a chamada tricontinental, todas elas passaram, então, pelo colonialismo e pelo neocolonialismo. E o que nos torna irmãos nisso tudo, né, faz com que a gente valorize ainda mais, né, a cultura africana e a cultura também asiática. E eu estou falando da cultura asiática, aquela que não é hegemônica, principalmente dos povos que foram subjugados aí pelo neocolonialismo. Estou falando aqui essencialmente da Palestina. Tá? Mas também ali, né, a gente pega ali todo o Sudeste Asiático antes da explosão dos tigres asiáticos neoliberais. Né? Em outras palavras, uma teoria que postula projetos de decolonização do conhecimento. Acho que a Vanessa, se não for, vai falar ainda para vocês, a belíssima dissertação de mestrado dela falava do decolonizar o fazer jornalístico. Né? Então, isso tudo vai permitir pensar a economia, a política e, aqui na minha tese, o jornalismo de uma outra maneira. Então, lógico, né, pessoal, poderíamos ficar muito tempo aqui falando sobre o decolonialismo, teríamos que ter um curso só sobre isso, mas novamente, né, eu vou passar o PowerPoint para vocês, a Vanessa vai trazer as referências bibliográficas todas, sem querer fazer o merchan do bem, mas já fazendo, né, o meu pós-doutorado foi sobre, aí eu escrevi um livro, que é a síntese de alguns artigos que eu publiquei no pós-doutorado, e também da minha dissertação de mestrado, sobre o que é o decolonialismo, como ele se aplica no jornalismo. Mas basicamente o que seria trazer um olhar decolonial e latino-americano para o jornalismo? Primeiro, adotar novos critérios de noticiabilidade, ou seja, novos critérios de seleção e construção das notícias, para selecionar entre os vários fatos, né? Então, o jornalismo já tem esse desafio de selecionar entre os diversos fatos aqueles que serão notícia. Mas no nosso caso é selecionar aquilo que é notícia para a América Latina, sobre a América Latina, para latino-americanos. E o meu primeiro salto aqui é entender o que é a América Latina. A partir desse entendimento do conceito amplo de América Latina, nós podemos trabalhar a partir, né, do que é ser latino-americano hoje, pensar em outras categorias de seleção e construção de notícias. Então, eu parto da ideia de que o conceito de América Latina ele é um posicionamento geopolítico histórico, ou seja, o que vai nos definir como latino-americanas e latino-americanos não é o posicionamento geográfico apenas, não é a questão linguística, né? Porque sempre me perguntam, por que a gente é tão separado da América Latina? Será por conta da barreira linguística? Eu falo, gente, se barreira linguística fosse um critério de separação, a gente não cobriria tantas eleições norte-americanas. Veja há quantos meses estamos falando de eleições norte-americanas. Essa semana agora só se falará disso. E o inglês é uma língua muito mais distante do português do que o espanhol. Então, o que nos torna afastados da América Latina, ou dos outros países da América Latina, porque o Brasil também é um país latino-americano, são fatores históricos e geopolíticos, e não a barreira linguística. Por isso que eu adoto este conceito do que a América Latina ser um posicionamento histórico e geopolítico. E a partir disso, né, a partir desse pensamento, selecionar outras fontes. O que eu pego muito no pé dos meus estudantes é quando eles vão fazer reportagens, que fontes que vocês estão ouvindo? Né? Porque se a gente ficar nas mesmas fontes de sempre, a gente vai legitimar o discurso colonial. Então eu peço para eles enfatizarem as fontes que foram historicamente silenciadas. Novamente a gente não tem que dar voz, né, porque não somos fonoaudiólogos, a gente tem que valorizar e lançar luz sobre essas vozes todas. Então os povos originários, as camadas mais pobres,
né, as populações de matriz africana, as mulheres e as camadas LGBTQI a mais. E aí, para ficar nessa definição do que é a América Latina, então eu trago aqui, né, a fala do Alain Rouquier, desse livro que é muito importante, O Extremo Ocidente. Né? A partir dessa leitura, assim, eu fiz uma nova definição do que é... Uma nova não, né? Nova para mim. Né? Veja que o livro não é nada antigo. O que é ser América Latina? A América Latina, então, ela é uma oposição. É uma região marcada pela colonização de exploração, né? Em oposição à colonização anglo-saxônica. Ela está notadamente na periferia do capitalismo, ou seja, são nações em vias de desenvolvimento e industrialização. Tá? Essa questão da colonização e de exploração, pessoal, ela vem responder muito àquela questão do Canadá. Mas o Canadá que fala francês não seria a América Latina? Mas o Canadá teve a colonização de povoamento, então são outras práticas, geraram outras sociedades com outras consequências diferentes de todas as sociedades latino-americanas. Né? Estarmos na periferia do capitalismo faz com que a gente seja dependente do mercado mundial como produtores de matérias-primas e de bens alimentares, né? E consumidores de tecnologia. Acrescentem aqui, já que estamos numa discussão sobre comunicação, consumidores também de bens culturais e comunicacionais. Veja que nossos principais programas de audiência na TV aberta são franquias da Endemol ou franquias de outros formatos europeus ou norte-americanos de sucesso. Né? E a gente ainda é muito dependente de bens de tecnologia agregada. E aqui, né, também uma questão muito importante, né, estamos todos sob influência dos Estados Unidos. Né? É uma região predominantemente cristã, e aqui, né, é importante colocar o cristão porque uma coisa que a gente não tinha ainda, ou tínhamos, né, mas a gente não trazia muito para as nossas discussões, e acho que as últimas eleições foram importantíssimas para isso, a questão do crescimento evangélico na América Latina. Né? E aí teríamos que ter também um encontro só para isso. E aí, né, o que nos torna América Latina? Somos todos resultantes da colonização ou da neocolonização. Somos uma região racista, machista, clientelista, que usa a violência como controle, né? Mandonista e é casada pela propriedade. Tá? Reparem que essas questões aqui, o racismo, o machismo, o clientelismo, a violência como controle e a propriedade privada, elas marcam muito as nossas sociedades e marcam nossas relações, marcam as relações políticas, as políticas públicas, ou seja, e não só aqui, né? Nós fizemos uma matéria talvez eu dê tempo de mostrar aqui, estou controlando meu tempo aqui para a gente não estourar. Nós fizemos uma matéria sobre São Vicente e Granadinas. É impressionante como São Vicente e Granadinas tem uma geopolítica e uma história e uma sociedade muito parecida com a nossa. Eles são um país com maioria negra, no caso deles muito mais do que a nossa, né? Primário exportador de banana, que tem no turismo uma das suas grandes fontes de renda. Então, quando chega as épocas de turismo, param lá os grandes cruzeiros com os gringos todos e a população negra que não estava trabalhando com a banana ou está na entre-safra da banana vai trabalhar nesses grandes resorts. Né? Então, assim, que outro país do mundo vocês conhecem que tenha uma população negra que trabalha em resorts ou cruzeiros de turismo para uma população europeia? Então, assim, o Nordeste brasileiro, aqui o litoral brasileiro, parece muito com São Vicente e Granadinas.
Tá? E aí, para passar rapidamente, né, no meu livro eu trago esse conceito amplo, não novo, esse conceito amplo de América Latina, faz com que países que não falem espanhol, francês e português também sejam considerados países latino-americanos. Então, países que tenham colonização holandesa ou colonização inglesa, né, como a Jamaica, por exemplo, ou vários países do Caribe, eles também são considerados os países latino-americanos. Tá? Outro dia eu estava ouvindo aquele podcast, aquele projeto 1619, eu estava até pensando que algumas regiões dos Estados Unidos também poderiam ser consideradas América Latina na medida que eles também tiveram consequências da exploração da mão de obra escrava, etc. Tá? Então, depois eu passo para vocês o PowerPoint que tem esses países todos. E aí, a partir disso, então, eu proponho então, essa nova teoria do jornalismo, ou seja, repensar os critérios de noticiabilidade. Isso passa não só por adoção de critérios de seleção e produção de notícias, mas principalmente para ampliar a diversidade na redação. Tem essa matéria no Globoplay, o link está ali, mas se vocês colocarem no Globoplay com esse título, né, veja que interessante, uma repórter negra estava falando sobre a volta de algumas tradições de matriz africana em algumas dioceses, algumas paróquias de Minas Gerais. Essa matéria é belíssima, inclusive pelos termos que ela utiliza. Ela não fala escravos, ela fala escravizados. Né? Então, lógico, pessoal, não estou falando que nós estamos no melhor dos mundos, longe disso, né? A Vanessa é prova disso, né? Todo o trabalho que ela deve contar para vocês. Mas, a passos paquidérmicos, a gente está melhorando. Né? Outra coisa que é muito importante, cotas. Né? A política de cotas, o SISU, o Enem, eles permitiram a chegada de estudantes nas principais universidades, principalmente aqui no Sudeste, aqui na USP, que antes eles não chegavam. E isso está aumentando a diversidade em sala de aula, aumentando a diversidade dos nossos debates. Né? Infelizmente eu estou deixando de ser professor temporário agora no dia 31 de dezembro, acaba o meu contrato. Ixi, já registrei isso em vídeo. Mas enfim, mas nos 3 anos que eu passei como professor temporário, eu pude perceber então quanto que, de fato, o ProUni, o Enem e as cotas estão mudando o perfil dos estudantes de jornalismo na USP. Isso, não estou falando que essa estudante é da USP, mas assim, termos reportagens como essa é consequência deste processo. Tá? E aí, o que seriam então os critérios de noticiabilidade latino-americanos? Fontes então que contemplem essa diversidade latino-americana, priorizar vozes que não são normalmente ouvidas, os indígenas, as periferias, a população negra e trabalhadores, como eu falei. E quais são outros valores de notícia? A cultura popular latino-americana, as efemérides latino-americanas. Então, por exemplo, dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Entender o Brasil como um país latino-americano, isso faz toda a diferença. Parar de falar assim, porque o Brasil e a América Latina. Não, o Brasil e seus outros vizinhos. Brasil e os demais países da América Latina. Né? Valorizar as relações sul-sul na geopolítica e na economia. E aí pautas que são condição sine qua non. Combate intransigente ao racismo, combate intransigente ao machismo e outras pautas que são candentes aqui na América Latina, né? A erradicação da fome e da pobreza, reforma agrária, a questão ambiental, respeito aos povos originários e a defesa das políticas públicas, né? Porque isso aí é outra questão muito importante, volta e meia, né? As redações neoliberais vêm aí com a defesa das privatizações e que tais. Então, parafraseando o nosso Lenin, né, e citando aqui o nosso Torres Garcia, o que fazer? Né? O que fazer é ter como nosso norte, como nossa bússola, o Sul. Né? Para chegarmos, então, a esses critérios de noticiabilidade latino-americanos e adotar isso em redação, isso não dá para falar Shazam,
né? Dá para jogar um pó de pirlim-pim-pim, não dá para pedir para o Saci Pererê que isso aconteça de uma hora para outra. Né? Começa pela formação, investir na formação dos jornalistas, dos comunicadores em geopolítica, em história, em cultura. Valorizar veículos como os que a Vanessa atua em sala de aula, trazer esses veículos em sala de aula. Né? Propor às e aos estudantes reportagens contextualizadas sobre os países latino-americanos e também para as periferias do Brasil. Eu também tenho uma tese não, né? Isso é comprovado, que nós tratamos, aqui em São Paulo, né? Nós tratamos nossas periferias como o Brasil trata, do ponto de vista jornalístico, os demais países da América Latina, né? Sempre com aquele olhar ou de exotismo ou de menosprezo. Né? Então, incluir a América Latina na formação básica e superior, isso agora virou o meu... Era, né? É o meu grande objetivo. Eu estou falando era porque eu estou num momento de... Né? Mas assim, enquanto eu estava em sala de aula, essa era a minha grande bandeira. Né? A América Latina precisa ser incluída também na formação básica. Né? Estudar a América Latina tanto quanto a gente estuda a história do Brasil. Né? E aí eu trouxe para vocês algumas dos últimos anos, algumas produções que tiveram isso, né? Que colocaram a América Latina como critério de noticiabilidade. Então a revista Nossa América, que eu produzia lá no Memorial da América Latina, aí vocês vão falar, pô, mas óbvio, né? A revista do Memorial da América Latina, chamada Nossa América, se ela não tiver isso, é que, né, não nos esqueçamos que a Memória da América Latina é uma autarquia que está vinculada a uma secretaria que está vinculada ao governo do Estado. Então, nem sempre a brasileira ou o brasileiro que está lá está preocupado com essa questão da decolonialidade, da integração latino-americana. Às vezes isso está muito num discurso. Né? Então, para dar um exemplo, essa era uma revista temática sobre 200 anos da independência do Brasil. Então, para não ficar uma revista, isso foi uma encomenda que a gente recebeu, para não ficar uma cobertura chapa branca sobre 200 anos da independência, a gente fez algumas reportagens como uma análise das construções e das identidades nacionais a partir de pinturas, então, feita por uma professora aqui da USP, que é a Maria Lídia Coelho Prado, que eu recomendo muito que vocês leiam, vocês já devem conhecer. E é assim, né, um olhar feminino e feminista para a independência e para as mulheres que atuaram na independência. Poderia ficar um tempão aqui falando sobre isso também, mas são artigos, um falando sobre a Leopoldina, né, que foi ela, na verdade, que assinou a nossa independência. E aqui é uma matéria muito legal sobre as Marias, né? Maria Quitéria, a Maria Firmina, e essa matéria ainda fala, né, que a Maria Quitéria dá hoje o nome para pombagiras nos terreiros de candomblé. E aí eu tive um baita trabalho para conseguir essa foto aqui de uma pombagira, né, por toda a questão da demonização, né, em cima dessa manifestação cultural. Então, né, autoras que falam sobre autoras negras da história do Brasil, as digitais negras na nossa identidade cultural, isso tudo na mesma revista, tá? Uma matéria sobre José Martí, uma matéria sobre o Haiti, né? E essa matéria que eu tenho um carinho gigantesco, que é sobre a Manuelita Sáenz, né? Companheira de Simão Bolívar, que foi muito mais do que ser a companheira de Simão Bolívar. Ela sim teve um papel político importante na independência do Equador, tá? Tanto que isso aqui é o mural que está lá no Equador. Essa é uma reportagem também que eu falei para vocês já sobre os garífunas de São Vicente e Granadinas. E é interessante como aqui, né, a gente traz, então, fiquei muito contente de ter feito essa matéria junto com meus colegas no CB Aula do Memorial para falar sobre, né, esse olhar mais amplo sobre o que é ser latino-americano.
E aqui algumas rápidas contribuições em sala de aula. A Babel ela está aí na biblioteca da USP, vocês podem pesquisar. Né? Quando eu assumi a orientação dessa revista, a minha proposta é que ela fosse uma revista com temática latino-americana. Aliás, a primeira coordenação da COC, né, que é a coordenação de curso no jornalismo, me deu essa bandeira e aí eu peguei essa oportunidade. Então, é uma revista que eles fazem do 7º para o 8º semestre do curso, e aí ela ficou dedicada à América Latina. Então, né, principalmente esses dois últimos números aqui, este de os 50 anos do golpe no Chile, e essa revista está uma preciosidade. Até tenho aqui, né, eu fiz alguns exemplares impressos aqui. Né? Ela está aí na biblioteca, recomendo muito que vocês possam dar uma lida, porque é um material feito por estudantes sobre a nossa América Latina. Aqui apenas alguns exemplos, né? De reportagens dessa última Babel, com um olhar latino-americano a partir que os estudantes, olhar de estudantes sobre a América Latina para a América Latina. Então, e aí é uma matéria sobre aqui, né, uma matéria sobre o Haiti, e aqui é uma resenha do último livro do Gabriel Garcia Marques, né? Então, muito interessante. Só para fechar, né, a importância desse tipo de trabalho sobre critérios de noticiabilidade latino-americanos. Eu propus, então, né, então foram 3 edições de Babel que eu fiz com essa proposta, e numa dessas turmas, quando eu propus a pauta, uma estudante até me revelou que ela rascunhou, né, a pauta que era sobre a exposição, uma era a exposição sobre Salvador Dalí e outra era uma exposição de um outro autor europeu, e para ela o gancho era o fato de ser uma exposição aqui na América Latina, né, uma exposição em São Paulo. Aí ela falou que a partir das discussões que nós fizemos em aula, ela falou, nossa, mas eu tô com um olhar ainda colonizado, porque eu estou valorizando a chegada na América Latina de uma exposição de um autor europeu, que eu reconheço, eu sei da importância, tá, mas por que não, na matéria sobre cultura, a gente fala sobre uma coisa que é nossa? Tanto que ela mudou, essa pauta dela saiu para falar sobre Salvador Dalí em São Paulo e virou sobre o reggae no Maranhão, né, para trazer o que o Maranhão e Jamaica têm em comum em termos de sociedade, de cultura, tal. Então, isso para mim valeu, né, valeram aí os anos todos aqui na USP, né, que eles tenham essa consciência do que é ser latino-americano e do que é ter um olhar latino-americano. Bem, pessoal, a minha contribuição é essa. Era essa. Espero, desculpe, né, novamente por não ter comparecido. Hoje eu tenho compromissos, inclusive, de saúde com a minha mãe, pegar remédio na fila do SUS, aquela coisa toda. Mas estou aqui à disposição, né, para meus e-mails. E se vocês precisarem, se vocês quiserem, né, na verdade, podemos marcar uma outra conversa e desculpe pela fala um pouco atropelada, mas é que eu não queria tomar muito tempo da minha querida e valorosa companheira Vanessa. Tá bom? Obrigado a todas e todos. Um enorme abraço latino-americano.